Olá, meu amigo, minha amiga. Lidar com uma pessoa em desespero é sempre uma coisa muito complicada. Isso exige equilíbrio, sabedoria, bom senso, saber medir as reações diante da figura que está nessa situação. Agora, quando o desesperado é um criminoso, aí a nossa sabedoria, a nossa atenção, os nossos alertas ficam muito maiores. E agora, como lidar com o conjunto de desesperados criminosos? Porque é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Vários fatos estão se dando ao mesmo tempo, infelizmente com a omissão dos grandes veículos de comunicação, que poderiam estar apontando uma situação aqui, outra acolá, para revelar para uma parte da sociedade brasileira quem são os verdadeiros crápulas, criminosos, vigaristas e estelionatários que estão em ação. Hoje, no Congresso Nacional, um conjunto deles se reuniu, vejam só, com esse correspondente internacional que foi agora para a extrema-direita de uma forma absolutamente impensável. Bom, vou conversar com vocês sobre que desesperos são esses, como é que a gente tem que tratar essa gente toda e o que os espera no final da história, porque esse desespero aí não vai adiantar para muita coisa, não. Antes de entrarmos nos temas, é sempre muito importante convidar você, que ainda não está inscrito aqui no nosso portal, para vir somar aqui as suas energias com os nossos papos, as nossas reflexões, compartilhando os nossos vídeos, dando seu joinha, mandando seu comentário. E se puder, se inscreva também, prestigie o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas aqui, porque hoje, gente, nós estamos vendo que os desesperados, eles geram muitas energias aqui dentro do Brasil e fora do Brasil. Mais cedo, isso virou matéria em todos os jornais, né? A economia dos Estados Unidos encolhe 0,3% nos primeiros meses do governo Trump. Como todo malandro, picareta, vigarista, ele está jogando culpa no legado de Biden, que deixou a economia em ascensão. A economia nos Estados Unidos não estava em recessão, eles não estavam com indicadores muito ruins. O Trump conseguiu vencer muito mais no discurso do pânico moral, pânico vermelho, as mentiras, as ferramentas que a extrema-direita usa, porque isso virou uma coisa normalizada em muitas partes do mundo. Eles usam a mentira com uma firmeza, com uma convicção tão grande, e mais do que isso, eles não têm filtros. Eles entram para uma seara que, para o campo da racionalidade combater, é muito difícil. E agora, quando a gente tem uma figura que usa essas ferramentas e é absolutamente desqualificada, abjeta, sem nenhum tipo de princípio, nenhum tipo de empatia, e chega até a presidência de um país como o nosso, a coisa complica mais ainda. O jornalão da direita, do conservadorismo aqui no Brasil, o jornal O Globo, também atesta que a situação lá fora está meio complicadinha, né? Maré favorável à ultradireita reflui com efeito Trump. Vitória de liberais no Canadá, depois de campanha antitrumpista, traz inspiração a outros países. Então o jornal está fazendo essa análise aí. Isso, obviamente, está respingando aqui no Brasil. A direita aqui está se organizando de outras formas. Quem não é da extrema-direita está fazendo um grande pacotão, né? Eles estão se organizando para as eleições de 2026. E, infelizmente, no nosso campo progressista, no campo humanista, nós não estamos vendo muitos movimentos. E o presidente da República tem que ser um agente político vital no meio dessa história toda, porque se ficarmos assistindo o presidente ficar que ele é um administrador, que ele está recuperando o Brasil, e essa gente continuar cada vez mais fazendo o que eles fazem nas redes sociais, nós vamos ter problemas nas eleições de 2026. Ainda dá tempo, ainda tem muita coisa para fazer. Hoje, o presidente Lula ficou reunido 2 horas com o ministro da SECOM, o Socildônio Palmeira. 2 horas hoje e ontem se reuniu mais um tanto também. Se essa questão não for colocada como uma prioridade zero nesse governo, aí nós vamos ter problema, porque ficaremos nós aqui nas redes sociais contra esse mar de insanidades com os veículos de comunicação se omitindo conscientemente, né? Porque essa extrema-direita ela é super funcional aqui no Brasil e fora do nosso país. Quem é graúdo na grana ganha mais dinheiro com essa gente toda. Aliança Rumo à Direita, maior agremiação do país, Federação União PP, é lançada com gestos à oposição e desafia governo. Então, olha, não dá mais para ficar tratando as coisas com calmaria, não. É hora de enfrentamentos. Relator na Câmara contraria a STF e defende suspensão de toda ação por tentativa de golpe que envolve ramagem em Bolsonaro. Gente, os caras são muito canalhas, são muito calhordas, vejam só.
É um deputado, claro que são um grupo de deputados, né? Eles estão querendo pegar o fato do Ramagem está sentado agora no banco dos réus por crimes que ele cometeu antes de virar deputado federal e neutralizar, paralisar toda a acusação contra todos os criminosos do 8 de janeiro que estão presos lá no inquérito, ou na ação penal 12.100, que é a ação penal desse golpe. Eles não têm o menor pudor, eles vão. Isso, gente, era para tá sendo denunciado, né? Já há muito tempo. Então a coisa vai indo, vai se arrastando, de repente passa alguma coisa no Congresso Nacional, aí todo mundo, passou. O Lindbergh Farias está muito atento. Ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão que eu quero compartilhar aqui com vocês, um trecho da fala dele que é muito importante. Vamos lá. Fala, Lindbergh. Opa, fala, Lindbergh. Só que nesse caso a gente recorreu e eu vou manter essa tese porque é um caso muito grave. Nós estamos na CCJ nesse momento apreciando o relatório que tranca a ação penal do Ramagem, que era deputado. Por que eu acionei o Supremo e continuo achando? Não é só do Ramagem. O propósito é trancar do Ramagem, que hoje é deputado federal, e todos os outros criminosos que estão conectados com ele na mesma ação penal. Então, por isso que a coisa é muito grave. Achando que fiz de forma correta. Porque o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, diz o seguinte: a Câmara pode trancar uma ação penal desde que sejam crimes após a diplomação. Ramagem teve a diplomação no dia 16 de dezembro. Ele foi denunciado por 5 crimes. A maior parte ele não era deputado. Ele era chefe da BIM. E a denúncia é muito forte. Ele, como chefe da BIM, teve um papel decisivo para tentar tirar o crédito das urnas eletrônicas e depois na construção da trama golpista. Eu fiz uma petição ao Supremo porque o relator escolhido era Alfredo Gaspar, que a gente sabe que é um bolsonarista que tem posições muito duras. E eu fiz essa petição depois de várias declarações do Alfredo Gaspar. E está aí. O Supremo respondeu dizendo o seguinte: dos cinco crimes, 2 são após a diplomação. 3 eram anteriores. Só aqueles ligados ao 8 de janeiro, porque ele foi diplomado dia 16 de dezembro. Mas veja bem, ele apresentou o relatório agora com um projeto de resolução que quer trancar toda a ação penal, inclusive do Bolsonaro. É por isso que eu acho que eu agi de forma correta. Isso é completamente inconstitucional. Imagina a Câmara trancar a ação penal do Bolsonaro antes de começar o julgamento. Pô, mas isso não é uma água. Olha, o Lindbergh falou muito, podia até uma água aqui, né? Mas isso batendo no Supremo Tribunal Federal será considerado absolutamente ilegal. Mas o que essa gente vai fazendo? Eles vão estressando os poderes, né? Vão se colocando, vão tentando colocar o Supremo Tribunal Federal sempre na defensiva, o governo sempre na defensiva, sempre querendo algum facto novo, um factoide, um escândalo, uma situação. E aí a gente fica nessa situação de passos de paquidermes aqui para ajudar que o nosso país tenha discussões mais localizadas na nossa realidade, né? Bom, é uma mão estendida para a conciliação nacional, diz Randolph, sob proposta de redução de penas do 8 de janeiro. Até o Randolph caiu nessa, gente, francamente. Olha, senador Randolph, olha, vou falar uma coisa para vocês. Desculpa, peguei a frase dele aqui. Randolph destacou que a proposta busca atender às demandas por justiça sem conceder anistia a quem tentou o golpe de Estado. É o entendimento ao que é reclamado, sem ter anistia para quem tentou golpe de Estado e, ao mesmo tempo, é uma mão estendida para a conciliação nacional, afirmou o Randolph. Senador, conciliação nacional? Quem está precisando de conciliação aqui? Então, quer dizer, desculpa, gente, o criminoso, ele pratica uma série de crimes bárbaros, aí, quando ele está para ser condenado, ele fica fazendo balbúrdia na cadeia, os parentes dele os outros criminosos criam algum tipo de problema para a sociedade, e aí o que se faz? Vamos diminuir a pena, vamos cuidar deles, vamos perdoá-los, para ter uma pacificação. Olha, o raciocínio está absolutamente míope, né? Eu acho que o senador aí, confrontado, ele teria que se explicar melhor no meio dessa história, né? Porque isso não vai passar.
E aí o Munducão, gente, apresenta as suas surpresas. Todos os senadores golpistas hoje reuniram-se lá no Senado e chamaram lá o Glenn Greenwald. Gente, que coisa patética e bizarra. E o Glenn ali falando de democracia, que ele nunca viu uma ditadura tão grande quanto a ditadura implementada pelo ministro Alexandre de Moraes, uma ditadura que o patife, só posso falar assim, está do lado de um ladrão, assim apontado, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Flávio Rachadinha, por ter roubado dinheiro público com o apoio dos seus assessores, ter lavado dinheiro numa loja de chocolates, que era a loja mais lucrativa do planeta, que só operava, em grande maioria, com dinheiro em espécie, mas ele está do lado ali. Cujo pai é apontado pela Polícia Federal como um ladrão de joias, um golpista, enfim. Mas está ali, falando de democracia do lado da criatura, né? Gente, Os fontes tinham acesso legalmente. Muito, uma bizarrice total. Acho que eu pensei aqui um trecho da criatura falando aqui, que é da ditadura que está acontecendo no Brasil. Vamos lá. Que a gente pode chamar, eu não sei, perigoso, arriscado, porque ia provocar a raiva de pessoas muito poderosas, países poderosos. E nunca tinha hesitação anteriormente, porque minha obrigação como jornalista, eu acredito, se você não quer correr riscos, pode encontrar uma outra profissão. Ah, sim, porque perguntaram para ele se ele não está com medo do ministro Alexandre de Moraes, medo de nós aqui, medo dos progressistas, medo dos brasileiros, né, de fazer alguma coisa contra ele. Para mim, fazer jornalismo de forma boa é necessariamente enfrentar riscos. E se não quer fazer isso, deveria fazer uma outra coisa. Quando comecei a denunciar, criticar o Moraes, era a primeira vez na minha vida quando eu pensei, isso vale a pena? Eu deveria fazer isso? Ou talvez o risco é maior e não justifica eu enfrentando esse risco, tendo filhos agora que estou dependendo de mim, estou criando eles sozinho. Então eu pensei, essa cara não tem limites e a sociedade não está impondo limites. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quer. Mas no fim das contas eu não aceito essa preocupação, esse medo. É verdade. Gente, é muito cara de pau, né? O cara um estrangeiro, vamos nos lembrar disso, né? Mas ditando regras aqui, no país dele lá, está acontecendo o que está acontecendo, o Trump está fazendo o que quer, e ele está preocupado, está dizendo que a ditadura é aqui no Brasil, né? É muito triste isso, né, gente? E aí, a gente se somando a essa história com as maluquices, com as psicopatias. Um deles é essa figura aqui, que eu canso de mostrar para vocês. Ele publicou um vídeo com o seguinte título: Urgentíssimo, STF acaba de confirmar que o pseudo-golpe não passou de uma farsa. Gente, eu vi até 2 vezes o mesmo vídeo, fiz sacrifício, mas não tem lé com cré. O Tico não combina com o Teco. Ele fala, e não aparece isso que ele está dizendo, que o STF está confirmando que não houve golpe, né? Pegar só um trechinho aqui. Povo abençoado do Brasil, urgentíssimo. O STF acaba de provar que essa conversa de golpe não passa de uma farsa de pura perseguição política comandada pelo ditador Alexandre de Moraes, o que eu venho... Gente, é um negócio tão absurdo, porque ele começa a falar, e o raciocínio não fecha. Então eu acho que o Silas aí, ele operando os olhos, deve ter dado algum problema aí no cérebro. Ou então é uma coisa envolvendo caráter, aí é mais difícil, né? Mas ele, enfim, que é homem da psicologia, da religião, ele pode procurar apoio nessa área. O problema todo é que ele inferniza tanto as nossas vidas também, que fica complicado a gente lidar com tanta gente criminosa, tanta gente bandida ao mesmo tempo. Mas nós estamos aqui na resistência e vamos continuar, porque, olha, o mais complicado, por incrível que pareça, já passou. Agora é a gente seguir em frente, jogar pressão e fazer com que a justiça do nosso país, no final da história, consiga prevalecer contra esses criminosos todos, né? É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro e vamos em frente. Tchau!